Então vamos lá, né, pessoal? Bom, publiquei um shorts recentemente, né, que fala aí sobre a desoneração da folha de pagamento. Pois é. E aí eu tive alguns comentários interessantes até, né? Como por exemplo esse aqui, do Luciano Coelho, passa pano para ladrão, do J. Kazan, a incrível sabedoria em passar pano, né? Mais aqui, tem que ser muito trouxa para defender mais imposto. Aí tem outro aqui, Brasil no Forex. O cara não ganha nada defendendo o cara, mas continua. Passando pano e pagando mais caro em tudo. KKKK, depressivo, ao mesmo tempo interessante, como o ser humano ter capacidade de fingir de cego. Mas tem um que eu achei bem mais interessante, que é do Ricardo Bonfim, né, que fala o seguinte: é mesmo? Não me diga, rapaz. Já que você falou em setores, explica aí para nós quais são esses setores. Quais os setores que eram beneficiados por essa medida? Nos diga aí para os leigos ficar sabendo. Só que tome cuidado, pois não é só você que tem informações. Se tiver errado, ou seja, o cara não tem certeza daquilo que está falando, né? Se tiver errado, eu mostro que desmascarou você na hora. Tô lendo da mesma forma que ele digitou aqui, tá? Ricardo, meu querido, poderia pelo menos digitar, né, as palavras de uma maneira mais coerente, mais correta, para facilitar aqui também, né, velho? Pois os seus setores que são beneficiados e todos eles juntos geram muito emprego e desenvolvimento local. Então vamos lá, diga quais são esses setores beneficiados. Eu tenho os dados do Ministério da Fazenda que tem essas informações. Aqui qualquer um pode pesquisar. E que o povo tem preguiça de pesquisar. Eu tenho as informações do Ministério da Fazenda com os dados das. Com os dados das empresas que são beneficiadas por essa medida. A maioria, por exemplo, apoiaram o Lula. Empresas de bens e serviços, fábricas, indústria têxtil, indústria locomotiva, indústria alimentícia. Todas essas empresas beneficiadas por essas medidas geram emprego e renda para milhares de brasileiros. Você pode enfiar pessoas alienadas e desinformado, com E, formado. Mas eu provo com dados que você está mentindo e não passa de um canalha, né? Excelente final, Ricardo. Gostei dessa dramaturgia que você criou, né? Chamando de canalha, né? Primeiramente, cara, Ricardo faz parte do tipo de duas pessoas que eu não gosto, tá? Primeiro, são aquelas que não entendem de porra nenhuma do que estão falando e ainda assim querem pagar de especialistas, né? E tem aquele grupinho de pessoas que entendem, sabem do conteúdo e desinformam as pessoas ainda assim, né? Tentam desvirtuar as informações em benefício próprio, né? Para poder reforçar a ideia dela, né? Muitas vezes essa ideia é uma ideia errada, né? Que serve só para poder alienar ainda mais as pessoas. Por isso, assim, cara, eu geralmente não gosto de estar nas redes sociais corrigindo o português das pessoas, tá? Mas, cara, se você quer falar sobre um conteúdo tão complexo como esse, você tem que pelo menos escrever de uma maneira correta. Usar pelo menos o básico, né, do português. Pelo menos isso, cara, né? Porque você tem aquele tipo de pessoa que você sabe que não tem nenhum tipo de conhecimento, que não tem, sabe, a formação adequada para poder se expressar, e aí a gente até deixa passar. Mas quando você faz parte desse grupo e ainda assim você quer pagar de fodão na internet, tá vendo, eu sei, eu tenho informação disso e daquilo, porque segundo ele tem informações aí do Ministério da Fazenda, né, de dados sigilosos de empresas, inclusive que sabe, segundo ele aí, que essas empresas apoiaram o Lula, sendo que a informação que a gente tem é totalmente contrário, né, cara? Que a gente viu aí nas eleições passadas, a grande classe empresarial apoiou Bolsonaro e não Lula, né? Mas ele está dizendo aqui que na verdade é o contrário, né? Mas, cara, é um assunto complexo, não deveria ser, tá? E principalmente setores da imprensa, que também são beneficiados com a desoneração. Por exemplo, a Dona Globo, né, nem se fala.
E ao invés dela chegar e explicar para o povo o que é a desoneração da folha de pagamento, ela prefere deixar com que eles fiquem cada vez mais alienados, né? Então ela só chega e fala o seguinte: ó, a desoneração da Lula não prorrogou a desoneração da folha, isso vai gerar muito desemprego, né? Então as pessoas que não sabem, elas só pegam aquela informação negativa. Lula fez merda, né? Então isso aí não vai ser legal para nós, né? Isso vai, então geralmente também usam argumentos do tipo, isso vai gerar mais impostos, né? E não é bem assim que eu quero mostrar aqui para você nesse vídeo hoje, tá? E respondendo ao Ricardo e tantos outros bolsominions inconformados com o meu vídeo passado, meu short, né, que mostrou a bunda até demais e causou arrepios nos bolsominions, eu trouxe aqui algumas informações, né, que vão em desencontro àquilo que eles pregam. Inicialmente eu questiono, quando foi que surgiu a iniciativa de reduzir impostos da folha de pagamento? Lá em 2011. Desde então, o benefício ele é repetidamente prorrogado. E os números do mercado de trabalho eles mostram que mesmo com o imposto cada vez menor, o desemprego ele oscilou tanto para cima quanto para baixo, né? E nesse período, na esteira de outro fator também importante, é o crescimento da economia e a confiança do empresariado. O que é que gera a criação de novos empregos? É a desoneração da folha de pagamento? E não, pessoal. É o crescimento da economia, é a confiança do empresariado. Tem gente também que fala em questões tributárias, né, que isso possa vir impactar de alguma forma, mas não é bem assim, tá? É um fator preponderante? Não. Mas pode favorecer ou acelerar esse processo, que também não seriam determinantes para poder criar novas vagas de emprego, tá? Inclusive aqui eu trouxe alguns gráficos e vamos ver esse gráfico aqui, por exemplo, que mostra, né, a geração de emprego com carteira assinada entre janeiro e outubro de 2000 a 2019. Né? Então veja que a partir de 2011 os índices vêm só caindo, tá? Então vejam também aqui que esse gráfico com acumulado em 12 meses, né, com o mesmo período, e esse daqui ele deixa bem mais evidente, né? Agora vamos comparar esse gráfico com o período de crescimento do PIB, né, no período de 2014 a 2016, que foi o período em que nós tivemos o menor crescimento do PIB, né? Então assim, no primeiro trimestre de 2017, o desemprego ele atingiu ali 13,9%, né, quase o dobro do observado 4 anos antes. E no terceiro trimestre já desse ano, de 2023, né, o índice estava ali em 7,7%, tá? Então, ou seja, menor patamar desde 2014, quando nós atingimos 6 ponto alguma coisa, tá? Então, assim, a curva do PIB mostra que houve expansão na atividade dos últimos 8 trimestres, tá? Então, assim, a defesa intransigente da desoneração da folha de pagamento de 17 setores, sob a argumentação de que isso vai proteger empregos, cara, não se sustenta, tá? Isso significa o quê? Retirada de recursos que financiam a Previdência Social, né, que passou por uma profunda reforma em 2019, reforma essa que prejudicou a grande maioria dos trabalhadores brasileiros, né, sob aquele argumento de que falta recursos para financiamento da Previdência, né, e as empresas beneficiadas com a desoneração da folha de pagamento, desde 2011, elas não se comprometeram a dar uma contrapartida, né, ou seja, manter o nivelamento de empregos. A ideia é justamente fazer com que esses setores eles possam manter os empregos em períodos de crise, né? Ao invés disso, eles mantiveram seus movimentos de contratação e demissão vinculados à avaliação do mercado, né? Ou seja, cadê a contrapartida? Que é justamente a ideia que visa aí a desoneração da folha de pagamento. E eu repito, né? Quem é que paga a conta dessa desoneração? Somos nós, trabalhadores, tá? Então, esse negócio de passar pano para o governo, essa ideia de que vai aumentar mais impostos esses que nós já pagamos, né? Impostos que eram para eles pagarem, que está pagando somos nós. Então é isso, pessoal. Basicamente isso, não tem nada de passar pano. O que há aqui é a santa ignorância de algumas pessoas que relutam ou
por querer ou simplesmente por uma cegueira política que não deixa que eles enxerguem a realidade, né? Por ignorância e por amor aos abusadores. É sempre assim, né? O amor e a idolatria ao patrão, o amor e a idolatria ou a cegueira política, e faz com que as pessoas continuem a mesmice de defender um governo ou ir contra um governo, mesmo que aquela medida seja benéfica para elas. Então é isso.